Segundo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 8 até o 10. Vamos fazer a leitura então desse texto, onde Paulo diz: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama, como enganadores e sendo verdadeiros, como desconhecidos e, entretanto, bem conhecidos, como se estivéssemos morrendo e, contudo, eis que vivemos, como castigados, porém não mortos, entristecidos, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos, nada tendo, mas possuindo tudo. Vamos orar, queridos. Obrigado, meu Senhor, por este momento tão importante, no qual a Tua Igreja está reunida para ouvir a Tua Palavra, para ouvir as recomendações, as exortações, vindo da Tua parte, e que os demais, aqueles que ainda não foram soberanamente alcançados por esta graça, sejam alcançados dessa forma, mediante a pregação do Teu Evangelho, Pai. Que o Senhor Deus possa usar a Tua Igreja como instrumento para alcançar os perdidos, evangelizar aqueles que ainda não foram evangelizados. É assim que nós oramos, ó Pai, te pedindo a direção do Teu Espírito Santo para este momento da Tua Igreja, no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem do domingo passado, nós tratamos esse texto do versículo 3, nós fomos do versículo 3 até o versículo 10, fizemos a leitura, nos propomos a expor todo o texto, no entanto, não conseguimos, em virtude do tempo, e então nós paramos no versículo 10, no versículo 7, e hoje eu poderia dizer, como professor que sou, chegar no primeiro horário na escola e colocar na lousa a matéria, o assunto de hoje, e colocar embaixo continuação. Podemos continuar hoje o sermão de domingo passado, mas a recomendação sempre é que um sermão seja sempre um sermão completo. É lógico que nós estamos fazendo pregações expositivas, aquilo que os reformadores chamaram de lição contínua, lex continua no texto, de como era chamado no latim. Então, os irmãos já estão habituados com isso. É uma mensagem após a outra, é um capítulo após o outro, um versículo após o outro, e nós nos propomos a nos afadigar na palavra, a estudar a palavra, para poder expor cada versículo aos irmãos, para que nada fique para trás. E até por isso eu faço menção no versículo 7, porque no versículo 7, domingo passado, eu acabei deixando de tratar um pouco sobre, quando fala na palavra da verdade, no poder de Deus, enfatizei um pouco mais na questão das armas da justiça, quer ofensivas, quer defensivas, e aí eu mostrei aos irmãos como outras versões trazem muito bem, traduzido às vezes como armas na direita, na esquerda, e um outro intérprete traz como de fato mesmo arma defensiva de um lado e ofensiva de outro. E aí eu tentei mostrar isso aos irmãos na figura de um soldado romano ou de qualquer soldado típico do mundo antigo, como eles lutavam. Eles tinham, imaginando um soldado destro, ele tinha na mão esquerda o escudo, que era a arma defensiva, e na outra mão a espada ou a lança, que era a arma ofensiva. No entanto, o apóstolo Paulo mostra para nós, nas suas cartas, especialmente em Efésios capítulo 6, que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus para resistir no dia mau. E dessa forma, meus irmãos, os cristãos estão em uma luta contínua, permanente, que é a luta espiritual, aquilo que é chamado de uma batalha espiritual. Certamente não é uma batalha espiritual aos moldes
do movimento pentecostal, especialmente o movimento neopentecostal, que vai mostrar, por exemplo, demônios territoriais ou coisas nesse sentido, e que primeiro precisamos ir lá expulsar os demônios para que o evangelho chegue e seja anunciado, fazendo cultos nas esquinas para expulsar os demônios aqui, como já aconteceu aqui, mesmo próximo de nós. Essa visão dessa batalha espiritual é uma visão distorcida, não é dessa batalha espiritual de que Paulo fala. Paulo está nos mostrando, irmãos, de fato, que a luta cristã, a vida cristã é uma luta permanente, e há uma batalha no mundo espiritual, e nós precisamos entender isso. Nós precisamos entender isso. Eu até mencionei isso domingo passado, falando aos irmãos, e da tristeza que nós estaríamos hoje, por exemplo, no meu caso, não sei os irmãos, mas no meu caso, se tudo tivesse ocorrido normalmente, hoje nós não estaríamos aqui cultuando a Deus. Nós estaríamos lá na praça, certamente fazendo um desfile cívico, mas a igreja estaria fechada, não haveria culto, não haveria pregação da palavra hoje, não haveria louvor a Deus hoje neste horário. E não só nós, eu tenho certeza, a Assembleia de Deus, que é bem do lado, também estaria fechada, ou não sei o que eles fariam. Isso é batalha espiritual, irmãos. As pessoas não percebem o que está acontecendo no mundo espiritual. Deus, ele tem toda a autoridade, ele diz, ele decreta, não, eu quero a minha igreja cultuando o meu nome. As pessoas não percebem isso. Eu sei que o que aconteceu é trágico, é uma coisa horrível. Nós não desejaríamos que isso acontecesse, mas Deus é Deus, Ele faz tudo como Ele quer. É só para a gente refletir sobre isso, irmãos. Mas aí eu fiquei olhando as notas do dia, e tem uma dizendo que o desfile foi adiado. Imagina, irmãos, terrivelmente para o próximo domingo. Eu não sei o que passa na mente das pessoas que organizam isso, ou se estão cegos. É só para os irmãos perceberem, porque quando Paulo trata dessas lutas e dessas batalhas espirituais, no mundo espiritual, as pessoas não percebem a sutileza das coisas que acontecem neste mundo. Somente as pessoas espirituais é que conseguem perceber. Por isso que todo bom governante sempre tem ao seu lado um homem de Deus para orientar nessas questões. Muito bem, irmãos. Vejamos que, como eu prometi, o versículo 7, eu acabei deixando um pouco sobre a questão da palavra da verdade, que Paulo fala aqui, na verdade, na palavra da verdade, quando ele fala disso, mostrando como ele age, então o evangelho sendo pregado, a palavra da verdade, nós vamos ver, é o evangelho sendo anunciado, é o evangelho de Cristo, é a verdade de Deus sendo revelada ao mundo. E aí Paulo vai dizer, no poder de Deus. Se nós pegássemos apenas essa parte, no poder de Deus, irmãos, nós teríamos um sermão inteiro, ou vários sermões para falar aos irmãos sobre este poder de Deus. Porque Paulo, o apóstolo, ele era criticado pelas pessoas em Corinto, pelos falsos apóstolos, pelos falsos mestres que chegaram, e de repente, irmãos, eles diziam, Paulo não tem uma presença de palco, vamos imaginar assim, né? Paulo não tem uma boa aparência, Paulo não tem uma eloquência, Paulo não tem nada que nos possa agradar, humanamente falando. Mas aí Paulo está se defendendo dessas acusações e mostrando que de fato ele não tem essas coisas. No entanto, o evangelho que foi pregado no poder de Deus. Quando Paulo escreve a carta aos Romanos, no capítulo 1, ele diz o seguinte, no versículo 16 e 17: pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê,
primeiro dos judeus e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, como está escrito, o justo viverá pela fé. Então, observe que ele está dizendo, não me envergonhe do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê, primeiro dos judeus e depois do grego. Ou seja, se fosse depender da eloquência de Paulo, da beleza de Paulo, da maneira como ele se apresentava publicamente, o Evangelho teria sido um fracasso. No entanto, as palavras de Paulo e dos apóstolos, elas eram conduzidas e revertidas pelo poder de Deus. Tinha autoridade, porque o poder vinha de Deus. O Espírito Santo que agiu na revelação da palavra, ele age no exato momento em que Paulo recebe essa revelação de Deus e transmite às igrejas de Roma, de Corinto, de Éfeso. E assim como nos dias de hoje, o pregador, ele não precisa ser alguém que demonstre espiritualidade, ou que converse com os anjos, ou que receba revelações, porque isso não acontece mais nos dias atuais. Essas revelações ficaram só para o período bíblico, enquanto as escrituras estavam sendo formadas. Então, o pregador hoje, o poder de Deus não reside em sua palavra, na sua aparência, na sua eloquência, ou no volume da sua pregação, mas na palavra em que ele prega. Se ele for fiel à palavra de Deus, então o poder de Deus está aí envolvido, e por isso o Evangelho é eficaz, por isso o Evangelho é bem sucedido, porque o poder de Deus acompanha a pregação verdadeira do início ao final. É Deus que abre o coração dos pecadores, é Deus que convence os pecadores, é Deus que conduz as pessoas e abre o coração das pessoas. Foi Deus que abriu o coração de Lídia quando Paulo chegou na cidade de Filipos e foi até onde as mulheres estavam orando, à margem do rio, e a Bíblia diz que havia um grupo de mulheres que oravam a Deus. Paulo pregou aquelas mulheres e uma delas se converteu, que foi Lídia, e se converteu porque Deus abriu o seu coração para que ela entendesse aquilo que Paulo pregava, para que o Evangelho pregado por Paulo fosse compreendido por elas. A Bíblia não fala das outras mulheres, a Bíblia não diz se elas se converteram ou não, a Bíblia diz que Lídia se converteu, ela e a sua família, e porque o Espírito Santo abriu-lhe o coração. Então, este poder de Deus, ele é necessário em toda a atividade da igreja, porque se não fosse o poder de Deus, irmãos, a igreja não seria bem sucedida, a igreja seria um fracasso o tempo todo. Porque as pessoas, hoje em dia, elas confundem sucesso da igreja com quantidade de pessoas, e não é isso. Quantidade de pessoas não evidencia o sucesso. Porque se assim fosse, irmãos, o inferno está povoado de multidões e multidões de pessoas que foram para lá, e na verdade a ida ao inferno não tem nada de sucesso, só porque tem multidões lá. A Bíblia trata o céu ou a salvação como uma passagem estreita, como um caminho estreito, como uma porta estreita, que poucos passam por ela. Então a igreja, ela é bem sucedida quando ela se mantém fiel à palavra da verdade, que Paulo diz aqui no versículo 7. Na palavra da verdade, no poder de Deus, e aí pelas armas da justiça, quer ofensivas, quer defensiva, e aí ressaltando essa questão da batalha espiritual, verdadeira, bíblica, lógico, há muitas distorções sobre isso, mas Paulo está falando da verdadeira batalha espiritual, que nós precisamos entender e estar atentos a essas coisas, porque eu citei um exemplo agora no início, mas pode ser na nossa família, pode ser algo que está acontecendo conosco, pode ser, sei lá, um problema familiar que está ali acontecendo e nós não percebemos a ação do inimigo que está nos envolvendo. Dificilmente, irmãos, eu costumo dizer que o inimigo ele é estratégico, como é dito nas Escrituras. É dito que ele está ao nosso derredor, procurando uma brecha, procurando uma oportunidade para nos devorar. No entanto,
Às vezes ele não consegue nos atingir diretamente, porque estamos orando, estamos em comunhão com Deus, estamos buscando a Deus e somos guardados por Deus. Então ele vai usar pessoas ao nosso entorno, pessoas à nossa volta para fazer isso. E não era diferente com Paulo. Eu vou mostrar isso aqui aos irmãos. O apóstolo Paulo, e aí nós vamos agora ao versículo 8, que é o texto de hoje. Paulo vai dizer: por honra e por desonra, por infâmia e por boa fama. Paulo está citando aqui contrastes. Quando ele fala de honra e desonra, infâmia, né? Que infâmia, lógico, pelo próprio texto dá para perceber o que é infâmia. Infâmia é o contrário de fama, tá? E quando ele diz por infâmia e por boa fama, então a infâmia é uma fama ruim, é uma má fama. Então, como enganadores e sendo verdadeiros. Então Paulo continua fazendo aqui uma série de contrastes no versículo 8, 9 e 10, para demonstrar como ele era visto pelos coríntios e pelos judeus, pelas pessoas. Então observe, quando ele vai, nós vamos observando isso aqui ao longo da exposição. Ele era honrado por muitos cristãos genuínos, pelos gentios verdadeiramente convertidos que entenderam o evangelho. Paulo era honrado, Paulo era consultado, Paulo era uma pessoa que tratava aquelas demais como pai na fé, e aquelas pessoas entendiam que Paulo era um líder espiritual genuíno, e então eles honravam no limite certo, dada a palavra certa, eles honravam o apóstolo Paulo. No entanto, os judeus a quem Paulo pertencia, os fariseus, aqueles que vieram de Jerusalém, os falsos apóstolos, os falsos profetas já da sua época, eles não honravam Paulo, eles desonravam, eles faziam tudo para difamar Paulo. Enquanto os cristãos, eles abraçavam e aceitavam as palavras de Paulo, os falsos mestres desonravam e rejeitavam aquilo que Paulo ensinava. Então, para os cristãos verdadeiros, Paulo tinha uma boa fama, para os demais ele era tratado como uma infâmia, como algo ruim. E aí ele continua fazendo os contrastes aqui do versículo 8, como enganadores e sendo verdadeiros, ou seja, os seus inimigos o tratavam como sendo um enganador. Dizer: olha, está vendo Paulo está enganando vocês, ele só quer os recursos de vocês, ele só quer usar vocês para o seu próprio proveito. Mas, no entanto, os verdadeiros cristãos, tanto de Corinto como das demais igrejas, Paulo era verdadeiro, Paulo era sincero, Paulo era honesto, Paulo era um verdadeiro cristão, genuíno, salvo por Cristo e enviado por Cristo para os gentios. Ele era verdadeiro. No entanto, para os seus inimigos, ele era um enganador, ele era alguém que estava ali para enganar as pessoas. E aí ele continua no versículo 9: como desconhecido e entretanto bem conhecidos. Veja os contrastes aqui. Agora Paulo está falando sobre a questão de ser conhecido ou não ser conhecido, de ser famoso ou não ser famoso, seria mais ou menos essa ideia. Mas a palavra conhecido e desconhecido é bem correta aqui nesse texto. O que Paulo está querendo dizer é que para o seu próprio povo, para os hebreus, para o povo de Israel, de onde ele veio, que ele era fariseu, Paulo não era mais conhecido. As pessoas, quem lembra de Paulo? Esse é o Paulo? Quem é este? É Saulo? Então ele ficou no esquecimento do seu próprio povo, da sua própria gente. Agora, para os cristãos verdadeiros, ele era muito bem conhecido. As pessoas tinham o prazer de ouvir o apóstolo, eles queriam ouvir o apóstolo Paulo. E eu até citei domingo passado aqui, de como Paulo fazia suas vigílias, né? Como está lá no versículo 5, nas vigílias, nos jejuns. Então, as vigílias de Paulo é diferente das vigílias de hoje, que com muito louvor, adoração, aquelas coisas todas que as pessoas participam dessas vigílias atuais. As vigílias de Paulo era a pregação da palavra a noite toda, como aconteceu na cidade de Troade. Paulo pregou a noite toda, pregou até a meia-noite, o jovem morreu, foi ressuscitado e ele continuou pregando até o raiar do dia. E no livro de Atos dos Apóstolos diz que Paulo passava pelas igrejas e exortava as igrejas com muitas palavras.
Há um texto em Atos dos Apóstolos que diz que quando Paulo esteve em Roma, os judeus foram para a casa onde Paulo estava e ficaram lá a manhã toda ouvindo Paulo pregar. Não é uma coisa de 30 minutos, ou como na igreja dos dias atuais, é aconselhado aos pregadores que preguem 15 minutos, porque o povo pós-moderno não consegue manter a concentração mais do que 15 minutos. Eu fui aconselhado a pregar por 15 minutos assim que eu me converti, e quando comecei o ministério de pregação, o pastor na época, o meu orientador, disse que eu não poderia pregar mais do que 15 minutos. E hoje eu entendo, irmãos, que 15 minutos não dá nem para fazer a introdução do sermão direito. Os puritanos pregavam 2 horas de tempo. Eu falei hoje na escola bíblica dominical, por exemplo, que Esdras, quando Neemias, fazendo a reconstrução da cidade de Jerusalém, os muros de Jerusalém, no capítulo 8 de Neemias, é dito que o sacerdote Esdras reuniu o povo em praça pública e fez um púlpito de madeira especialmente para aquele propósito e começou a ler a palavra de Deus, a lei de Deus para o povo, de manhã cedo até o meio-dia, o povo em pé, ouvindo a leitura e a exposição da palavra de Deus. E o povo chorava e se alegrava de poder ouvir a pregação da palavra de Deus. E as pessoas hoje querem ouvir um sermão de 15 minutos, ou um sermão TikTok de segundos. É por isso que as pessoas, elas preferem aquelas igrejas onde há uma passarela de pessoas do púlpito. Vem um, canta ali 3 minutos, o outro canta mais 3 minutos, vem uma coreografia, vem o outro, que é para poder entreter a plateia, e daqui a pouco vem alguém, traz uma palavra de 15 minutos, o outro de 10, aí daqui a pouco, no final, eles dizem que tem um sermãozinho lá, é só para disfarçar mesmo, mas é só entretenimento, não tem pregação da palavra genuína, não tem exposição da palavra, o povo é raso, o povo é fraco na palavra, porque não são ensinados, e os seus líderes não aprendem a palavra, porque são preguiçosos e não querem ensinar a palavra de Deus à igreja. Então, o apóstolo Paulo, versículo 9, dizendo, como desconhecido, entretanto bem conhecido. Ele era bem conhecido entre os verdadeiros cristãos. Os verdadeiros cristãos têm prazer em ouvir a palavra de Deus. Paulo vai dizer isso na carta a Timóteo, que nos últimos tempos as pessoas vão cercar-se de mestres segundo as suas próprias cobiças. As pessoas não darão ouvido à pregação da palavra, à doutrina, porque para elas será como coceira nos seus ouvidos. Meus queridos irmãos, mas só para finalizar essa parte de ser conhecido e desconhecido, eu costumo pegar a dádiva de João Batista. O que João Batista fala a respeito desse assunto? Ele diz, a respeito de Cristo, importa que ele cresça e que eu diminua. Quando você vê a igreja onde o pastor faz questão de aparecer mais do que Cristo, é porque tem algo errado. Onde você vê o pastor fazendo o marketing mais dele do que da pessoa de Cristo e da pregação da palavra, é porque tem algo muito errado, irmãos. Porque importa que ele cresça, Cristo cresça e que eu diminua. Então, ser conhecido ou não ser conhecido, para nós não tem importância alguma, irmãos. O que importa é que o evangelho seja conhecido, é que Cristo seja conhecido. Tá? Tem igrejas que colocam na fachada a foto do seu pastor. A igreja do Valdomiro Santiago põe na fachada a foto do pastor. Acho que é a igreja mundial do Poder de Deus, que é essa, e tem a outra do Valdomiro, esqueci o nome do outro agora, também faz a mesma coisa. Então, quando você vê isso acontecendo, é porque o homem quer ser muito mais conhecido do que a própria pessoa de Cristo, e isso está errado. E Paulo vai falando como desconhecido, lógico, ele está falando para os judeus e para aqueles que o odeiam, no entanto, bem conhecido para os que realmente são cristãos. E como de fato, irmãos, hoje nós estamos pregando uma carta de Paulo. Nós, para pregar o Novo Testamento, especialmente nas cartas ou no livro de Atos dos Apóstolos, que em grande parte no livro de Atos dos Apóstolos, em grande parte
narra a história ou as grandes viagens missionárias do apóstolo Paulo, e nós estamos falando dele todo o tempo todo aqui, mas nós não estamos adorando a Paulo, porque nós devemos seguir este apóstolo imitando, como ele mesmo diz: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Por que devemos de fato imitar os homens de Deus? E Paulo é um exemplo a ser imitado, João Batista é um exemplo a ser imitado, João, os apóstolos, todos eles são um exemplo a ser imitado, exceto nos seus erros, nas suas fraquezas. As mulheres, nós temos diversas mulheres na Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, que devem ser imitadas. Maria, a mãe de Jesus, é um exemplo disso, de mulher que deve ser imitada. Se as mulheres querem um modelo de mulher cristã para imitar, não esqueçam de analisar o perfil, a personalidade de Maria, não para adorar como fazem os católicos, mas para extrair dali as lições desta mulher bem-aventurada, desta mulher virtuosa, como é dito, por exemplo, na mulher virtuosa lá de Provérbios. Aprender com elas, com seus acertos, e aprender com seus erros, para que não façamos também. Então o apóstolo Paulo deve ser imitado. E aí o apóstolo continua no versículo 9, dizendo: como se estivéssemos morrendo, e contudo eis que vivemos. E aí Paulo faz aqui mais esse contraste entre vida e morte, onde ele está falando a respeito dele mesmo, onde as pessoas diziam: olha, esse Paulo só pode ter algo muito errado com ele, porque este homem passa o tempo todo em perigo. Este homem, toda vez que fala em público, normalmente ele está correndo risco de morte. Ele foi apedrejado, foi lançado de um penhasco, foi picado por uma víbora, foi em naufrágios, sobreviveu a naufrágios, foi chicoteado várias vezes, foi preso. E por fim, de fato, foi morto. Então o apóstolo Paulo, como eu já tratei isso aqui com os irmãos em outros momentos, o apóstolo Paulo convivia o tempo todo nessa iminência da sua morte. Você já imaginou vivermos assim? Será se vai ser hoje? Será se vai ser amanhã? Será se eu vou conseguir passar a semana ainda? Irmãos, nós poderíamos olhar para Paulo e dizer assim: esse homem só devia viver muito triste, muito abatido, cabisbaixo. Mas não, irmãos, não é isso que nós vemos em Paulo. O que nós vemos em Paulo é uma grande alegria em viver, porque ele se alegrava, louvava a Deus, inclusive por ser considerado digno de sofrer por causa de Cristo. Então, por isso, Paulo diz, como se estivéssemos morrendo, e contudo, eis que vivemos. E aí Paulo está falando aqui, logicamente, da vida mesmo, biológica, mas ele pode estar falando da vida espiritual. Por mais que eles tirem a nossa vida, mas não podem matar a nossa alma. Cristo vai falar a respeito desse assunto, irmãos. Quando Paulo vai dizer que para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro, né? Paulo fala a respeito desse assunto. E aí Paulo continua dizendo: contudo, eis que vivemos como castigados, porém não mortos. E aí o castigo aqui no sentido de que toda vez que ele sofria punições, ele entendia ser por providencial, para que ele não se exaltasse. Vocês lembram que eu já citei aqui com os irmãos, nesta mesma carta, nós vamos ainda tratar mais na frente, quando Paulo teve um espinho na carne, no capítulo 12, Paulo diz, a partir do versículo 7, ele diz: e para que não me ensoberbecesse com as grandezas das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta,
porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Então o apóstolo Paulo está falando de que ele foi arrebatado até o terceiro céu, e ele recebeu ali de Deus revelações, visões inefáveis. Só que Deus então envia um espinho na carne para que Paulo não se ensoberbecesse com as revelações. E aí nós vamos questionar: que espinhos são esses? Há dúvida entre os teólogos a respeito deste espinho. Alguns vão dizer que era uma doença, outros vão dizer que era, problemas espirituais ou problemas que aconteciam. Nós vamos tratar disso com mais detalhe quando chegarmos lá. Muito bem, então, voltando ao texto de capítulo 6, Paulo está dizendo: como castigados, porém não mortos. Ou seja, ele sofreu assim como sofreu, mas na frente está relatando o espinho na carne, mas não foi morto, ainda não foi tirado a vida no momento, porque ainda não era chegada a sua hora, porque a hora da morte de Paulo chegou, por ordem do imperador Nero. A sua cabeça foi cortada fora na cidade de Roma, por causa do Evangelho. E aí ele continua, no versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres. Veja bem o contraste aqui, irmãos, que eu falei, diante de todos os problemas que Paulo passava, nós poderíamos deduzir facilmente que este homem vivia cabisbaixo, triste, deprimido, ansioso, mas não é isso, irmãos. Talvez entristecido na visão dos seus inimigos. Está vendo? Este homem que se diz ser servo de Deus Altíssimo, ser servo de Deus, nada dá certo na sua vida. Ele não tem uma casa para morar, certamente não tem nenhuma família, porque Paulo não tinha uma esposa naqueles dias do seu ministério. Não sabemos o que aconteceu com a esposa de Paulo, porque a única coisa que nós sabemos a respeito de Paulo é que ele era casado. Por que nós sabemos que Paulo era casado, irmãos? Porque Paulo era fariseu, e uma das exigências para ser fariseu era necessário que fosse casado. Então Paulo era casado. O que aconteceu com a sua esposa depois da sua conversão, nós não sabemos, a Bíblia não nos relata. Alguns deduzem que ela morreu e Paulo ficou viúvo e não quis mais casar, em função da vida do ministério muito agitada. Outros deduzem que ela pode ter se separado de Paulo, e ele continuou assim e não casou mais até o resto do seu ministério. Nós não sabemos o que aconteceu com a família de Paulo, com a sua esposa, mas é certo, irmãos, que as pessoas olhavam para Paulo e diziam: está vendo, este homem é mal sucedido em tudo, não tem família, não tem riquezas, este homem não tem uma casa para morar. Tudo que ele faz parece dar errado, onde ele chega ele apanha. Então, aos olhos da teologia da prosperidade, Paulo foi um fracasso, porque a teologia da prosperidade é ensinado pela maioria, pelas igrejas pentecostais, neopentecostais, todas elas juntas. A teologia da prosperidade diz que o servo de Deus, para demonstrar que de fato é convertido, Deus vai o abençoar financeiramente, ele vai ter uma boa casa, um bom emprego, um bom veículo, coisas nesse sentido nos dias atuais, e nós sabemos que isso é falso. Isso não é o Evangelho, irmãos. O Evangelho de Cristo nos ensina que nós devemos estar contentes, tanto na fartura como na escassez. Paulo diz isso na carta aos Filipenses, como nós tratamos aqui no domingo passado. Então, o apóstolo Paulo, aos olhos da teologia da prosperidade, foi um fracasso. Terminou a sua vida em uma prisão, em uma masmorra na cidade de Roma. Foi um fracasso o ministério de Paulo. Foi um fracasso o ministério de João Batista. João Batista terminou seus últimos dias
numa prisão, depois foi trazido para um circo, um momento de festa, a sua cabeça foi pedida numa bandeja, ele foi decapitado e a sua cabeça foi entregue como um prêmio. O próprio Cristo, Filho de Deus, irmãos, foi morto. Quando nós olhamos para os profetas, foram mortos. Como é que nós queremos viver uma vida próspera, feliz e felizes para sempre, aqui nesta terra, se nem Cristo, se nem os apóstolos tiveram isso, se nem os profetas tiveram isso? Então, a única certeza que nós temos, irmãos, é que nós teremos uma eternidade com o Senhor de felicidade. Esta é a verdadeira prosperidade. Onde nós estaremos com o Senhor eternamente lá, nós viveremos com Ele para sempre, em gozo eterno, em felicidade eterna, sem sofrimento, sem dor. Por que nós não nos preocuparemos com riqueza? A Bíblia relata da cidade santa como uma cidade onde as ruas são calçadas de ouro e cristal. Então a nossa verdadeira riqueza, o nosso verdadeiro tesouro é a nossa moradia com o Senhor, é a nossa vida com o Senhor, é a nossa salvação. Como de fato Cristo fala a respeito disso nos seus evangelhos. Nos evangelhos. Então veja, irmãos, quando Paulo diz no versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres, ou seja, eles dizem que nós estamos tristes, mas nós, na verdade, estamos alegres. Não tem nada para comer. Você imagina a cena, irmãos. Não tem nada mais triste numa família, numa casa onde não tem alimento para dar para os filhos. Mas, no entanto, mesmo assim, nós nos alegramos no Senhor. Vê que a oração que Jesus nos ensinou, e ensinou os apóstolos, e ensina a igreja através da palavra aqui, Jesus diz como se deve orar. E ele diz, quando vocês forem orar, entre no seu quarto, fechada a porta, fale a Deus em secreto que Ele responderá. E vocês, quando forem orar, orem assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade e não a nossa. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Observe, irmãos, que Jesus, Ele nos ensina a pedir o básico, o necessário, o pão de cada dia, o alimento de cada dia. Jesus não está nos ensinando a pedir coisas grandiosas, o melhor dessa terra, como diz a teologia da prosperidade. Não, o alimento, se tivermos o que comer e o que vestir, estejamos satisfeitos, Paulo diz. Estejamos alegres e contentes por isso. Então, longe de Paulo ser um homem entristecido, mesmo diante de todas essas tribulações e sofrimento que ele passou, ele vai dizer que ele viveu sempre alegre, mas sempre alegres. E aí eu gosto do texto que eu tratei com os irmãos domingo passado, vou reler novamente, que é Filipenses capítulo 4, onde Paulo vai falar dessa alegria. Se nós pensarmos em Paulo, o apóstolo que está sendo perseguido, então o apóstolo Paulo está deprimido, o apóstolo Paulo está vivendo uma crise de ansiedade, porque é a moda do momento. Veja o que Paulo diz em Filipenses 4, versículo 4 em diante. Ele diz: alegrai-vos sempre no Senhor. Esse é o tema geral desse capítulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, seja conhecida diante de Deus as vossas petições, pelas orações, pelas súplicas, com ação de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Irmãos, não existe terapeuta no mundo melhor do que esse texto para tratar de ansiedade. Versículo 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e de mim, e vistes de mim, isto praticai, e o Deus da paz será convosco. E aí ele volta ao tema central: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais,
renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. E aí vem o único texto que é lembrado por todo mundo nos dias de hoje, versículo 13. Tudo posso naquele que me fortalece. Mas observe, tudo posso naquele que me fortalece, vem depois de tudo isso que eu acabei de ler para os irmãos. Todavia fizeste bem associando-me na minha tribulação. Então Paulo estava atribulado, irmãos. Mas olha o conselho que ele dá. Tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Aí eu vi uma terapeuta esses dias dizendo: quando você estiver com crise de ansiedade, você deve parar, respirar 5 vezes. Se a técnica da respiração não funcionar, você vai pensar em 5 coisas positivas nesse sentido, e você vai lá e tal. Eu digo aos irmãos, recorram a Filipenses 4 e leia. Amém, irmãos? Versículo 10, capítulo 6 de 2 Coríntios. Entristecidos, mas sempre alegres. Por mais que as circunstâncias do momento nos entristeçam, por mais que estejamos sofrendo com dores e perseguições, mas, irmãos, nós devemos manter o espírito alegre, porque nós temos um Deus que tudo pode, um Deus que está perto de nós, como Paulo diz na carta aos Filipenses, perto está o Senhor, para cuidar de nós. E veja, ele diz, pobres, tá, não tem nenhum problema, irmão, de ser pobre, não tem nenhum problema de sermos necessitados. Ele está dizendo aqui, Paulo se coloca nessa natureza, ele diz lá que já viveu situações das mais diversas, ele passou por um momento de pobreza, de fome mesmo, pobreza, porque as pessoas confundem hoje aqui, pobreza com status sociais, né? Ah, eu não tenho uma casa tão boa, eu não tenho um veículo tão bom, então eu sou pobre. Não, pobreza na Bíblia, irmãos, é uma pessoa que não tem o que comer, uma pessoa que está vulnerável, ela não tem o alimento mais básico da sua vida, ela não tem nem onde reclinar a cabeça, como o próprio Cristo falou. O Filho de Deus não tem nem onde reclinar a cabeça, o Filho do Homem não tem nem onde reclinar a cabeça, ou seja, ele não tem uma casa, ou uma estadia certa, assim como o apóstolo Paulo também não tinha. Então ele, veja, entristecido, mas sempre alegres, pobres, mas enriquecendo a muitos. Não há nenhum problema, irmãos, em enriquecermos a outras pessoas, tá? Porque o nosso trabalho enriquece outras pessoas. Vocês não sabem disso. Nós não temos problemas com isso. Mas só que Paulo aqui não está falando disso. Paulo está falando que, por mais que ele seja pobre, por mais que ele seja necessitado, por mais que ele não tenha as posses que as pessoas tinham na cidade de Corinto, no mundo naqueles dias, o apóstolo Paulo, ele acabava enriquecendo a muitos, não materialmente, mas ele está falando espiritualmente. A grande riqueza do homem, irmãos, não é material, é espiritual. O grande bem do homem não são os bens dessa terra, mas é a salvação eterna em Cristo Jesus. Não tem bem mais precioso do que isso. Por isso Jesus diz que o homem que encontrou um grande tesouro, então, ao ter encontrado um grande tesouro, ele vai lá, vende tudo que tem, consegue o dinheiro e compra aquela terra onde aquele tesouro está enterrado, para demonstrar claramente que nós devemos acumular tesouros. Jesus diz isso, não na terra, mas no céu. Isso não quer dizer, irmãos, que nós vamos desfazer de tudo que nós temos agora, porque Jesus disse isso ali. Então nós devemos interpretar radicalmente o que Jesus disse. Não é bem assim, irmãos. O que nós devemos entender é que Jesus estava falando ali que o bem mais precioso da vida do ser humano é a salvação da sua alma. Por isso eu disse hoje aqui na Escola Bíblica Dominical, e reafirmo agora com os irmãos, que vez por outra nós perdemos um amigo nosso, um ente querido,
Uma pessoa, como aconteceu agora recentemente, tem acontecido, uma pessoa que conviveu com a gente, convivia com a gente, de repente se foi. E aí a pergunta que nos cabe, irmãos, é perguntar assim: algum momento eu preguei o evangelho para essa pessoa? Algum momento eu falei da vida eterna para essa pessoa? Algum momento eu falei que há uma vida após esta, que há uma eternidade pela frente, que aqueles que se arrependeram, se converteram e foram salvos, estarão em gozo eterno com o Senhor para sempre? Ou aqueles que não se arrependeram vão estar na condenação no inferno para sempre? Nós já falamos isso para essas pessoas? Eu digo isso aos irmãos agora, que a partir de hoje, nós devemos ter isso como uma máxima da nossa vida cristã. Você olhar para um amigo seu, uma pessoa que convive com você, diz: eu já falei da vida eterna para essa pessoa, eu já falei da salvação em Cristo para ela. Então, porque no dia que ela falecer, isso, ou nós mesmos, sei lá, mas vamos dizer, no dia que ela falecer e nós estivermos próximos, me diz assim: eu perdi a grande oportunidade de ter falado de Jesus para essa pessoa e não falei. Meus irmãos, é sério. Os médicos, lá nos seus postos de trabalho, nos seus consultórios, eles estão tratando da vida biológica, eles estão tratando da cura do corpo da pessoa. O professor lá na escola está tratando da educação das crianças. Irmãos, a igreja, o nosso papel é tratar da salvação eterna dessas pessoas. Se nós não estamos fazendo isso, nós não estamos cumprindo o nosso papel. Devemos olhar com isso com muito cuidado. Em toda oportunidade que tivermos, devemos evangelizar as pessoas, devemos testemunhar para elas a respeito dessas coisas. Porque é disso que Paulo está falando, mas enriquecendo a muitos. Ele não está falando de bens materiais, ele está falando da salvação, ele está falando da vida espiritual, ele está falando do mundo espiritual, que é infinitamente melhor. E aí ele finaliza dizendo: nada tendo, mas possuindo tudo. Veja, irmãos, essa última frase, ela deveria estar estampada na frente das nossas casas, nas nossas camisas, nos carros, nos outdoors da cidade. Nada tendo, mas possuindo tudo. Podemos não ter riquezas, podemos não ter bem, podemos não ter fama, podemos não sermos conhecidos do mundo, mas o que nós temos, irmãos, vale por tudo isso. A salvação que Cristo nos dá não tem preço. Nem todo o tesouro dessa terra é capaz de comprar o preço de uma alma. Então, eu, como costumo falar isso aqui aos irmãos, a salvação, irmãos, ela é de graça, ela nos é dada de graça, mas ela não foi de graça, porque Cristo morreu na cruz para pagar, para conquistar a nossa alma, para nos salvar do inferno que está à nossa frente. Então, veja bem, para finalizar: nada tendo, mas possuindo tudo. Se um cristão verdadeiro, genuíno, nascido de novo, ele pode não ter conhecimento, ele não pode ser conhecido e famoso, ele não pode ter bens nessa terra, mas ele tendo a salvação, ele tem tudo. O bem mais precioso que nós recebemos da parte de Deus é o privilégio de morar com Ele para sempre. Amém, irmãos? Que Deus em Cristo possa nos abençoar nessa noite, irmãos. Vamos orar, vamos ficar de pé, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, porque a Tua palavra foi lida neste momento. Obrigado, meu Senhor, porque o Teu Evangelho foi anunciado, Pai. Temos a certeza, Senhor Deus, que o Teu Espírito Santo conduziu cada palavra aos corações dos irmãos nessa noite. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo está operando nos corações dos eleitos para a salvação destes. Aqueles que já foram alcançados, sendo edificados, aqueles que ainda não foram alcançados, Senhor, alcance nesta noite através desta palavra que foi anunciada. Ó Deus amado, nós te agradecemos por tudo, no nome de Jesus. Amém.